Boa noite, meus irmãos, paz de Jesus Cristo. Vamos iniciar nosso culto nesta noite, agradecendo a Deus pelos grandes livramentos que dados, por aquele evento todo de ontem, mas nós só temos a agradecer pelas nossas vidas e muitas vidas que foram poupadas, que vivemos materiais que Deus deu das condições de vida, Só Deus pode nos dar essa graça, está hoje louvando o Senhor, em teu nome. E vamos orar e assim começar cantando o hino 119, falando de Deus nesta noite. Obrigado, meu Deus, sem agradecer pelas vitórias, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos que tem dado a cada um de nós, que dado para o povo, que Deus está aqui justamente, nós não conhecemos, mas conhece, que Deus dando oportunidade, cada um no outro, de se adorar melhor, o outro de se conhecer melhor da santos. Continua falando em cada coração nesta noite, para que possa conhecer só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Deus. Amém e amém. Vamos começar louvando a Deus em 119. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Amém. Oremos. Grandioso Deus, continuando na tua presença, Pai. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui reunidos em teu nome nesta noite.
Muito obrigado, ó Deus, pelas respostas de oração e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, aceita, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e as nossas petições. Pai querido, neste momento, Senhor Deus, quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe todas as pessoas que neste momento, Senhor Deus, estão junto com a gente prestando esse culto a Ti. Não só nós aqui, Pai, mas como muitos, como diz o pastor, lugares distantes, Pai, eu creio que está ouvindo, Pai, a mensagem dessa noite. Santo Espírito de Deus, abençoa, Pai, tudo que está sendo feito aqui. Abençoa o pastor Alci, Senhor Deus, que vai trazer a mensagem. Que o Senhor esteja falando, Senhor Deus, através do Teu Filho, Pai. Ó Deus, que a palavra que Ele vai trazer a cada um de nós, que seja, Senhor Deus, de edificação para nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite e por tudo. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvando o hino 112. Vamos soltar nossa roda, irmão. Também conhecido, né? Vencendo o bem de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Toma agora a tua palavra, querido, agora para o céu, pode ser você, meu Pai. Aí que falar em cada coração nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Louvo a Deus por esse privilégio de estar aqui nesta noite. Já adoramos ao nosso Deus. Convido os irmãos agora a abrirem suas Bíblias no livro de Reis, primeiro livro dos Reis,
capítulo 18, 16 até o versículo 40. Permaneçam com as suas Bíblias abertas, nós vamos estar examinando esse texto e os irmãos podem conferir na palavra. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. É um dos textos muito conhecidos da palavra. Com certeza os irmãos já debruçaram por esse texto algumas vezes. Mas depois de o profeta ter anunciado ao perverso rei Acabe o início de uma seca terrível, o profeta Elias, ele deixa Israel, se afasta, mas 3 anos mais tarde, ele retorna, obedecendo a ordem do Senhor, para que falasse ao rei Acabe o que ele deveria fazer. Então, esse texto, a gente vai perceber que mesmo o profeta Elias, se sentindo um pouco isolado, ele, durante o texto, ele vai, em outros capítulos, ele vai dizer que ele estava sozinho. Na verdade não estava, tinha mais 7.000 ali que não dobraram os joelhos a Baal, mas ele agora é enviado para fazer uma convocação, e a convocação está muito clara nesse texto que nós vamos ler. Então, ele ordena ao rei Acabe para convocar todo Israel, para convocar também 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá, uma deusa cananeia que estava sendo cultuada dentro da nação de Israel. E a proposta era a seguinte: fazer um desafio. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim: agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Jezabel era mulher de Acabe, que vivia no palácio juntamente com ele, e tinha um padrão de vida muito irregular. Ela não buscava a Deus, ela não servia a Deus, mas o rei Acabe, até um certo ponto, ele era temente ao Senhor. Mas ele foi influenciado por sua mulher. E aqui, a principal razão para a convocação desse desafio aos outros profetas, porque Elias também era profeta, e quando ele recebe a ordem de Deus, ele o faz com muita humildade. Com certeza eu penso que Elias não estava querendo se exibir, não estava querendo aparecer. Também não foi para provar que ele, como profeta do Senhor, era melhor do que qualquer outra pessoa. Não era. Mas por que então essa convocação, enviada pelo próprio Deus, para que o rei convocasse o povo de Israel e os profetas que ele servia?
e com certeza era para provar quem é o verdadeiro Deus. Deus que poderia fazer proezas. E eu penso também que essa proposta não somente era provar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, mas também para chamar Israel de volta ao Senhor. Conforme está escrito nesse livro, capítulo 18, no versículo 18, que 18, Eli respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel? Você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Eles saíram do trilho completamente. Eles abandonaram, saíram dos preceitos do Senhor. E a gente sabe pelos relatos e pela experiência que nós temos que Deus, ele é sempre fiel. Deus nunca falha. Mas nós falhamos, nós esquecemos das promessas de Deus, e o povo então estava nessa condição, estavam afundados numa terrível idolatria, que se tem uma coisa que desagrada a Deus, é a idolatria. O ser humano, criado à sua imagem e semelhança, se curvar perante uma imagem para adorar. Com certeza, pela palavra a gente pode dizer que isso é o que mais desagrada a Deus, entristece o Criador. Isso é uma ingratidão do ser humano. Imagine vocês uma nação inteira fazendo isso. Então a proposta era a seguinte: vamos saber qual Deus que pode responder com fogo num sacrifício, em um holocausto que ia ser oferecido. E aí a gente vai ler agora 23 até o 26, acompanha nas suas Bíblias aí. Diz assim o versículo 23 do capítulo 18: tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Versículo 24: então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Versículo 25: Elias disse ao profeta de Baal: escolha um dos novilhos e preparem primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do seu Deus de vocês, o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Versículo 26: pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, e nem houve quem respondesse. Ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Meus irmãos, a gente pode perceber essa cena, eles clamando para que um Deus que era imóvel, que não ouve, que não fala, pudesse fazer uma proeza dessa. Dá para a gente até, com a nossa mente, viajar no tempo e fazer uma avaliação de como é que aqueles profetas todos, aquela multidão de profetas se sentiram, né? Clamando até o meio-dia e nada absolutamente aconteceu.
Versículo 26 diz que eles dançavam em volta do altar. A dança, na verdade, fazia parte do ritual pagão que visava despertar a deidade para realizar alguma ação desejada por eles. Mas nada aconteceu. Ao meio-dia, Elias então começou a zombar dele, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, pode ser que esteja dormindo. Elias está aqui sabendo o que estava fazendo, né? Ao fazer assim, Elias demonstra um profundo conhecimento de quem era Baal. Nada, absolutamente. O versículo 27 diz que eles clamavam em altas vozes, se cortavam com facas e com lanças. O versículo 28 diz que até eles se sangraram, simbolizando aqui um sacrifício humano, né? Até sair sangue. E era um método extremado para despertar a ação daquele Deus inútil, daquela deidade. Eles faziam também a mutilação dos corpos. Na verdade, a questão de mutilar corpos era proibido aos judeus desde da lei lá no Antigo Testamento. Vocês depois podem conferir em Levítico capítulo 19, versículo 28. Não façam cortes no corpo, nem ponham marcas nenhuma sobre vocês. Aqui talvez quem gosta de fazer aquelas tatuagens está descumprindo, né? Um mandamento antigo, mas agora estamos num período da graça, vale tudo, né? Mas tem pessoas que fazem marca no seu corpo, depois se arrependem profundamente e até fica difícil tirar. Mas chegou a vez de Elias mostrar quem é o Deus verdadeiro. Capítulo 18, 30 até o 40. Vamos ler aí? Vocês podem acompanhar aí? Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Versículo 31, pegou 12 pedras, segundo o número dos filhos de Israel, os filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou lenha, cortou o novilho em pedaço e os pôs sobre a lenha. Então ele disse o seguinte: encham 4 cântaros com água, derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. Versículo 35, a água escorria do altar, enchia também a vala aberta. 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que
tu, Senhor, é Deus e que fizeste o coração dele voltar para si. Então, versículo 38 diz: caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nem um deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Meus irmãos, a gente pode fazer perguntas, fazer avaliações. Qual este motivo? Que mensagem Deus estava enviando para o povo que havia saído da rota, descambado por uma idolatria, e ali no Monte Carmelo, Deus quer deixar uma mensagem não somente para aquele povo, mas para todos os tempos. Quando Elias pede que jogasse água em abundância sobre toda a instalação, era uma demonstração de que não estava usando nenhum truque, era a mão do Senhor que ia demonstrar a sua força, o seu poder. O capítulo 18, versículo 36, diz assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e ele então orou. Ele fez uma oração muito simples, mas uma oração com profunda reverência, sincera. E aqui dá para a gente fazer um contraste com os gritos, com as danças, com as automutilações frenéticas dos profetas de Baal. Ele simplesmente, com muita calma, tranquilidade, ele clama ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Um apelo simples até. E ele então, ele faz uma declaração de que ele conhecia, sabia muito bem da aliança feita lá com os antigos patriarcas, e que Deus permanecia o mesmo. Quem havia mudado era o povo. Então era para o povo lembrar-se, todo Israel, de que o Senhor era o Deus de sempre, o Deus que por tantas vezes foi tão poderoso e generoso com aquele povo, para com os antepassados e com eles também, mas eles haviam abandonado os caminhos do Senhor. Eu tive pensando que nós também, hoje, nós somos diariamente confrontados, principalmente pela mídia, pela internet, com muita gente botando na nossa cabeça diferentes pontos de vista sobre Deus, querendo mudar os valores sagrados, os valores que a nossa nação foi pautada, os valores judaicos cristãos. A gente percebe uma onda para tirar você do que Deus quer que você faça. Isso é muito comum. E aí eu faço uma pergunta: como é que você, meu irmão, minha irmã, você age numa situação dessa? Você aceita isso
com tranquilidade? Ou você é daqueles que procura fazer uma avaliação, consultando a palavra, examinando a palavra, como os fizeram os bereanos, né? Na pregação de Paulo, foram conferir para ver se é isso mesmo. Tem muita novidade hoje por aí, muita novidade, e atrai multidões. E às vezes com gritarias, com pulo, com danças, com tantas coisas, e não demonstra ali o poder do Senhor. Então eu pergunto, como é que você vive hoje a sua fé? Você fica com dúvida? Ou você simplesmente ignora esses movimentos modernos que tem por aí? Mas eu gostaria também de saber como é que você avalia, como é que você sabe que Deus é o Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, que não há ninguém que possa ser maior do que Ele. Ou também você é daquelas pessoas que fica correndo atrás de bênçãos, atrás dos milagres. A verdade é que a palavra do Senhor, ela continua a mesma, ela é imutável, porque o Senhor é imutável. As mudanças, a transformação que Deus faz na vida das pessoas, é também um bom exemplo. Como é que pode você ver uma pessoa que tinha um padrão de vida irregular, cheio de problemas, entrega a sua vida a Cristo, e essa vida muda, transforma, passa a ser uma nova criatura. Isso talvez, e com certeza é, o maior exemplo de que Deus age em nossos dias como agiu no passado. As mudanças que Deus faz na nossa vida, como a gente muda, e quantas vezes a gente faz as coisas que a gente vê que não foi uma boa ação, a gente pede perdão e Deus perdoa e faz com que a gente continue agora em um padrão de vida que agrada a Ele mesmo. Elias, ele estava disposto a colocar a sua fé à prova, um ato de ousadia. E o que significa você também seguir o mesmo exemplo de Elias? Demonstrar na sua vida de que Deus é o Todo-Poderoso. Como é que você faz? Você pode fazer, agir com fé e testemunhar para alguém, até mesmo que não acredita em Deus. Não é fácil. Tem pessoas que têm um argumento tão forte que tem levado a vida de crentes que até conhecem a Bíblia. São levados por doutrinas, por pontos que não conferem com a Bíblia, e a gente precisa então ter uma firmeza concreta e absoluta. Dá para a gente avaliar se Elias não tivesse realmente uma fé robusta, né, concreta, duvidasse quando ele fez o que fez, com certeza ele seria liquidado ali, seria morto. Às vezes nós precisamos também compartilhar aquilo que Deus já fez na nossa vida, as mudanças que Ele realizou na nossa vida, e testemunhar para as outras pessoas. Não podemos ficar travados, né, fechados, né? Colocar para dentro aquilo que Deus já fez. Também a gente pode dizer não e explicar o porquê quando outras pessoas duvidam da palavra de Deus
e querem influenciar você. Você tem que ser autêntico, forte, saber o Deus que você segue. Assim foi a firmeza de alguns personagens da Bíblia que até podiam e até tinham motivos fortes para abandonar Deus e seguir outros caminhos. O que me inspira muito é a atitude do jovem José, vendido como escravo, rejeitado pelos seus irmãos, vai para um país estrangeiro e lá ele continuou fiel ao seu Deus a toda prova. E assim ele foi alguém que deixou também um grande exemplo para nós, de como a gente precisa ser forte naquilo que a gente crê e não duvidar em momento nenhum. Mas nesse texto tão lindo da palavra, aqui do capítulo 18 de Reis, aqui é onde Deus claramente mostra com um poder superior qual é a sua maior dificuldade para se submeter completamente a esse Deus. O que impede da gente ser semelhante à atitude, à ousadia do profeta Elias? A gente precisa talvez conhecer um pouco mais da Bíblia, querer fazer com que os problemas que vêm sobre nós, pelo poder e pela graça e pela misericórdia do Senhor, a gente pode clamar e Deus vai dar a solução. A gente pode crer nisso. Sempre crer que Deus responde às orações. Deus responde à sua oração. Crer que Ele pode melhorar a sua vida, perdoar seus erros e tudo isso fazer com que a presença dEle seja notada na nossa vida. Você crê de verdade que Deus ainda hoje demonstra o seu poder? Você crê? Você crê que o testemunho cristão, através da palavra, através de ações, também é muito importante? É muito importante também. Agora, o que está faltando? Que tipo de força você precisa para ser um instrumento bem afinado nas mãos do Senhor? Quem sabe a gente está mais conectado com as coisas sagradas. Seguir o exemplo de Elias, corajosamente enfrentar as forças do mal, em nome de Jesus. Deus vai dar essa ousadia para você e para mim. O que pode acontecer se você pedir um milagre e não acontecer? Você já pensou nisso? Tem gente que desiste. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes não vem a resposta, é porque quem precisa mudar somos nós. Para nos adequar, estar afinado, em sintonia com o nosso Deus. Porque Deus é Deus, sempre. Ele é imutável, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O que está revelado na palavra, para mim é o suficiente. Eu não me preocupo em ver grandes milagres para eu crer mais em Deus. O que está revelado aqui, olha, para mim é suficiente.
Aleluia, exatamente. E quantas vezes nós fazemos coisas que Deus não nos autoriza a fazer? Para encerrar, está registrado num livro escrito pelo pastor Paul Yong-Soo, que bem idoso, recentemente foi convocado à presença do Senhor, deixou uma igreja fortíssima, com quase 1 milhão de membros na Coreia do Sul, e ele escreveu então um livro contando a história de 3 jovens crentes, fiéis, que em uma noite de muita torrente, de muita chuva forte, elas queriam assistir uma palestra de uma conferencista que veio dos Estados Unidos, e elas moravam numa localidade que tinha que atravessar um rio. O rio estava muita corrente, e ali ela disse: não, está escrito na Bíblia que alguém andou sobre as águas, e nós também vamos andar sobre as águas. Deram as mãos e começaram a atravessar aquela correnteza. As 3 jovens morreram afogadas, e a imprensa na época colocou em primeira página, em negrito, em letras garrafais: o Deus dos cristãos não responde oração. Mas qual foi o erro daquelas jovens? A experiência de andar sobre as águas só teve um, que eu me lembre, Quem foi ele? Pedro andou, mas mesmo assim, quando duvidou um pouquinho, então, não era uma experiência para aquelas 3 jovens. Mas assim, a gente precisa então, irmãos, compreender a Bíblia e não querer pedir ações que Deus não nos autoriza a fazer. O que importa é sermos fiéis naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Assim, essa palavra, gostaria que a gente fizesse então essa reflexão. Como está a sua vida com Deus? Se você crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você está no caminho certo, e Ele não vai decepcionar nunca a sua vida. Fique de pé, que eu quero orar por você, também para você que vai ver ou assistir essa gravação, que Deus também possa estar abençoando a sua vida. Pai, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de termos esses registros tão fortes de experiências profundas de homens semelhantes a nós, mas que foram ousados num ato para demonstrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que através das nossas limitações, mas que o Senhor também nos use para sermos instrumentos, para mostrar para outros que ainda não conhecem esse Deus tão poderoso, que nos ama tanto e que muitas vezes nós o decepcionamos. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor sempre perdoa nossas faltas e nos coloca de volta em um patamar de honra, porque é isso que Jesus promete àqueles que o seguem. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.